Olá, hoje vamos falar sobre o TDAH. Você sabe o que é TDAH? O TDAH, ou transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, é uma perturbação neurobiológica que afeta a função cerebral e o desenvolvimento de uma criança. Ele é caracterizado por um padrão persistente de dificuldades de atenção e do controle motor e de impulsividade. Como ocorre? O TDAH inicia-se na infância e frequentemente persiste na adolescência e na idade adulta, aumentando o risco para diversos desfechos negativos ao longo do tempo. Ele é um problema neurobiológico, ou seja, é prioritariamente genético. É comum que alguém da família sofra deste transtorno. O TDAH não desaparece na adolescência. 80% dos pacientes que são diagnosticados com TDAH na infância continuam manifestando os sintomas. Como é caracterizado? O TDAH é caracterizado por sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade que podem ocorrer em combinação ou de forma isolada. Os primeiros sinais podem já ser detectados na fase pré-escolar, como agitação importante, acidentes repetitivos, dificuldade em permanecer atento a atividades, mesmo que por curto período de tempo, como para ouvir uma história ou montar um quebra-cabeça. Na idade escolar, os sintomas de desatenção manifestam-se principalmente como sonhar acordado, alta distração, dificuldade em manter o foco atencional em uma tarefa. Sintomas de hiperatividade e impulsividade manifestam-se como inquietude, parecer estar a mil a todo vapor, fala excessiva, dificuldade de esperar a sua vez, respostas precipitadas, entre outros. Estudos de prevalência do TDAH. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, os estudos de prevalência do TDAH frequentemente encontram resultados variáveis. Como exemplo, podemos citar a população brasileira, onde as porcentagens variam de 0,9 a 17,9. Últimos estudos indicam que a maioria da prevalência do TDAH foi encontrada em crianças entre de 3 a 6 anos. E um dos estudos mais recentes de prevalência, feitos a nível mundial, encontrou que 11,26% das crianças sofrem deste transtorno. O diagnóstico é inteiramente clínico, feito com base nos sintomas. As dificuldades impostas pelo TDAH ocorrem de forma persistente ao longo do tempo e não são compatíveis com o estágio de desenvolvimento do indivíduo, acarretando prejuízos funcionais variáveis. Sendo assim, é de extrema importância que haja uma comunicação entre todas as partes envolvidas no desenvolvimento da criança. O diálogo entre médico, pais, escola e as equipes de apoio é fundamental para a identificação do problema. É sempre válido lembrar que o diagnóstico do TDAH deve contar com a interdisciplinaridade. Essa diversidade é composta em sua grande maioria por profissionais de saúde e educação. No entanto, os pais exercem um papel de extrema relevância nesse processo. Quando analisamos a abordagem diagnóstica, vemos um esquema estabelecido pelas partes envolvidas e o que elas desempenham ou ficam responsáveis. Os médicos fazem a anamnese, escalas de avaliação e exames complementares. Os pais disponibilizam o perfil comportamental e o desenvolvimento, relatam a rotina de sono e os prejuízos afetivos e sociais. Escolas. A instituição deve fornecer relatórios referentes ao percurso do aluno. Além disso, dados sobre aprendizagem e comportamento também são imprescindíveis nesse processo. Equipe. Os especialistas ficam por conta de disponibilizar a avaliação psicocognitiva e afetiva, além da presença indispensável de um fonoaudiólogo e psicopedagogos. Os tratamentos para o TDAH incluem a intervenção multidisciplinar. Este método envolve profissionais das áreas médicas, saúde mental e pedagógica, e precisa ter a presença dos pais. O profissional de saúde deve educar a família sobre o transtorno,
Passar todas as informações possíveis para que os pais tenham discernimento suficiente sobre o assunto e possam lidar melhor com o mesmo. No ambiente escolar, é necessário um acompanhamento psicopedagógico na forma de aprendizado, como, por exemplo, nos aspectos ligados à organização e ao planejamento do tempo das atividades. O tratamento também consiste em psicoterapia, e em casos de prescrição de medicamentos, há os psicoestimulantes, como, por exemplo, a Ritalina, que é a primeira escolha para o tratamento em crianças, caso haja necessidade, e de antidepressivos. Porém, é interessante a priorização de terapias comportamentais. A yoga auxilia no controle de impulsos e a diminuir ansiedade nas crianças, ou seja, também é de excelente recomendação para o tratamento. Há também o tratamento reeducativo psicomotor, caso a criança tenha falta de controle do movimento. Nutrição no auxílio de consequências causadas pelo TDAH. As deficiências crônicas de certos minerais, como zinco, ferro, magnésio, iodo, e a ingestão de aditivos sintéticos, como corantes alimentares artificiais e conservantes, mostraram ter um impacto significativo no desenvolvimento e no aprofundamento do TDAH. Os medicamentos que são utilizados no tratamento do transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, apesar de se apresentarem como uma forma de terapia altamente efetiva, possuem relação com efeitos colaterais graves não desejados, como a perda de peso, apetite, deficiências de crescimento, dor de cabeça, pressão alta, obesidade e fatores que afetam o desenvolvimento cognitivo, social e biológico do paciente. A dietoterapia se mostra como um importante método terapêutico como alternativa para muitas situações, como, por exemplo, a falha na medicação ou reação indesejada, ou até mesmo por opção do paciente. Entre as principais dietoterapias utilizadas no tratamento do transtorno, pode-se destacar a dieta de Feingold e a dieta cetogênica. A dieta de Feingold está relacionada a crianças com TDAH predispostas à alergia. O mecanismo de ação da dieta visa a eliminação total de alimentos ricos em aditivos e salicilatos. Diversos alimentos foram excluídos ou evitados do regime alimentar, como maçãs, uvas, carnes processadas, pães, salsicha e outros. Além disso, os alimentos permitidos citados são toranjas, peras, carnes de cordeiro e ovos. Já na dieta cetogênica, que foi inicialmente indicada para o tratamento de epilepsia, mostrou também uma regularidade no tratamento das crianças que possuem o TDAH, sendo esse regime também utilizado para esse tratamento. A dieta é baseada em uma alimentação rica em gordura e pobre em carboidratos. Estão diretamente relacionadas com a potencialização ou a diminuição do TDAH. A deficiência de ferro está associada a diversos transtornos neurológicos, assim como a deficiência de ácidos graxos poliinsaturados está relacionada a distúrbios do sistema nervoso central.